continuação porque o arquivo ficou muito grande. Então, continuando. Aí nasceu Moisés, né? E a mãe de Moisés, ela e os pais de Moisés, né, não querendo sacrificar o filho, arrumaram um jeitinho de manter o filho vivo. Como Miriam, que era uma adolescente na época. Quer dizer, todos deviam saber que a filha do faraó, ela não tinha filha. Tá aqui, ó. No capítulo 2, versículo 2, diz que a filha do faraó, ela sempre ia no rio tomar banho de tarde. O que eles fizeram? Colocaram a criança dentro de um cestinho de junco. Aí Miriam viu a hora que a filha do faraó estava lá no rio, foi empurrando, né, até chegar lá perto. A filha do faraó achou a criança muito bonita. Aí a Miriam veio com aquela inocência dela: se a senhora quiser, eu encontro uma ama dos hebreus para poder cuidar da criança para você. Bem, aí a filha do faraó: tá, então acha uma ama aí que possa cuidar. Miriam foi lá, pegou a mãe dela, né, e levou Moisés de volta para casa, que agora tá com selo real. Então ela poderia criar, porque agora ela estava criando o filho da filha do faraó. Então Moisés cresceu até um certo momento. Quando chegou uma certa idade, ele foi devolvido para a filha do faraó. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. E sendo o menino já grande, capítulo 2, versículo 10. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Então vocês veem que foi tudo assim um esquema, né? Aí Moisés foi criado no Palácio Real como príncipe do Egito, né? Como príncipe do Egito, ele foi criado. E ele cresceu. Então Moisés, se eu não me engano, com 40 anos, ele foi guiar o povo para fora do Egito. Então a gente pode deduzir que o povo, ele sofreu um jugo no Egito de mais ou menos assim em torno de 100 anos. 100 anos, 120 anos. Não foi 400 anos. Se você juntar a idade do Ramsés, tá? E a idade de Moisés, você vai ver que é em torno dessa data, tá? Deve ter sido uns 100 anos, por aí. 120 anos de escravos no Egito. Mas não é escravo, porque a história mostra que os israelitas não construíram as pirâmides. Eles ajudaram sim a construir as duas cidades, Ramsés e a outra, esqueci o nome, tá? Mas está no outro pedaço do vídeo. Aí Moisés cresce, né? Foi criado nos princípios do Egito, foi educado como príncipe do Egito. Moisés virou general do exército do Egito, tá? Ele não era uma pessoa simples. Ele chegou a ser general, a história mesmo, história, não a bíblica. Porque essa aqui da Bíblia é o próprio Moisés que escreveu. Mas a história secular, ela nos mostra que Moisés foi general do Egito. Moisés se casou com uma princesa etíope, tá? Moisés ele teve que fugir do Egito porque ele passou a ser, por causa da profecia que existe que teria um libertador, e eles deduziram que esse libertador seria Moisés, só que eles só adiantaram aquilo que estava profetizado. Então, irmãos, nós vemos que Moisés veio, tá? Depois que fugiu do Egito, voltou. Por quê? Porque ele era um general e ele sabia que no Egito tinha um grande exército de mais de 600 mil homens, porque 600 mil é só aqueles que tinham a idade de 20 a 50 anos. Mas de 19 anos para baixo, você imagina.
Porque pro israelita, quanto mais filhos homens eles tinham, mais eles seriam protegidos dos inimigos. Então, 600.000 é só aqueles que pegavam em arma. Imagina o restante. Era uma multidão que o próprio Egito tinha medo. O próprio Egito tinha medo, tá? Ele foi lá, pegou essa multidão de exército que estava solto. Então, como é que a gente vai fazer para unificar esse povo? Religião. Deus me mandou aqui unificar vocês. Eu sou da profecia e o povo custou acreditar nele, mas ele prometeu que iria levar eles para uma terra que emanava leite e mel, porque Deus prometeu. E quando você fala em nome de Deus, as pessoas têm que obedecer. Por mais que o povo era de dura cerviz, eles sabiam que existia uma profecia. E como agora eles estavam tendo que pagar imposto para o faraó, eles resolveram se unificar e seguir a Moisés. Só que o povo, cheio de manias, de costumes do Egito, que o povo vivia livre, tá? E como nós vimos que Moisés era um príncipe do Egito, ele foi instruído no Egito, então ele tinha conhecimentos, tá? Ele sabia dos códigos Hammurabi, ele sabia de tudo que aconteceu no passado, porque o príncipe ele era obrigado a ter conhecimentos, tá? Ele era obrigado. E como príncipe, ele teve os conhecimentos da Mesopotâmia e de outras nações, porque eles faziam isso, tá? Para a pessoa ser instruída. Então Moisés não era uma pessoa simples que simplesmente surgiu lá do meio do pasto, lá guiando as ovelhas. Não foi bem assim. A verdade é para ser dita. A verdade é para ser explicada. Então veio aquele povo, aquela multidão atrás de Moisés, cheia de mau costume. O que ele teve que fazer? Usufruir daquele código que já existia, criar um código de conduta para aquela multidão que estava seguindo ele. Ah, mas o irmão tá falando que está errado. Não, não está errado. Tudo foi necessário para poder formar uma organização. Houve regras duras? Houve regras duras, tá? Porque um pai apedrejar uma filha porque ela foi violentada, são regras duras. Não é assim que nós fazemos hoje em dia. Pegamos o criminoso, não a vítima. Peraí, irmão, que esse meu celular tá meio assim esquisito. Então, aí o que acontece? Existiam regras que, se você trazer para os dias de hoje, você vê que são regras injustas e que vão contra as leis de hoje em dia. Por isso que nós temos que estudar a palavra, porque a Bíblia ela é um manual para que nós vivamos diferente dos outros. E eu estou falando uma coisa aqui, tá? Porque o próprio que nós somos cristãos, nós não somos judeus, não somos muçulmanos, porque a base que está no Velho Testamento são regras que os muçulmanos seguem. Um olho por um olho, um dente por um dente. Tudo isso está aqui no Velho Testamento. São regras que são seguidas por outras religiões. Mas nós somos cristãos e Jesus Cristo, na maioria do tempo dele, ele falava. Quando ele curava uma pessoa, falava assim, agora você vai lá no templo e apresenta aquilo que estipulou Moisés. Ou seja, as regras que Moisés estipulou. Se fossem regras que Deus estipulou, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele ia falar aquilo que Moisés estipulou. Ele ia falar assim, aquilo que Deus mandou. É o que está escrito. Pode pegar o Novo Testamento, pode pegar os evangelistas e ler o Evangelho, que não são 4 evangelhos. São 4 evangelistas falando do Evangelho, da novidade de Cristo. Na maioria não, em todas as vezes ele falou, segundo Moisés determinou. Ou seja, Moisés criou leis para que aquele povo
que estava todo deturpado no Egito, fosse se moldando, entendeu? Para poder preparar o caminho do Senhor, tá? Então, irmãos, hoje em dia, nós vemos que certas igrejas, elas querem viver no Velho Testamento. Eles não querem viver o Novo Testamento de Cristo, né? Jesus Cristo falou, deixou bem claro, um novo testamento vos dou. Jesus Cristo jamais mandaria um pai apedrejar a filha porque ela foi violentada na rua. E era assim que acontecia. Jesus Cristo jamais virou as costas para um leproso, para um aleijado, e no Velho Testamento, leprosos e aleijados eram jogados à parte. Jesus Cristo ensinou: amai-vos uns aos outros, amai-vos ao seu próximo como a ti mesmo. Não deseje para o teu próximo aquilo que você não deseja para você. Então, irmãos, hoje em dia nós vemos que aí Moisés saiu guiando aquele povo, tal, e vocês viram que Jacó falou que a glória dele ele não misturaria com a de Levi. Porque os levitas, eles eram um povo, um grupinho de... Os filhos dele eram pessoas de má índole. Eles gostavam de matar, gostavam de se apropriar daquilo, da pessoa que eles mataram. Assim são os levitas. Pode ler o Velho Testamento todo, que vocês vão ver que Moisés, o que mais ele mandou fazer foi matar. Matar, e vamos distribuir aqui, repartir os bens, né? O Velho Testamento é todo assim. A tribo, quando vê aquela multidão, você imagina um povoadozinho de 1000 pessoas, ser crente que tá abafando. De repente você olha no horizonte assim, já de frente você vê 600 mil homens armados, fora a multidão que vem atrás. Já era. Eles passavam atropelando tudo. Está escrito na Bíblia. E detalhe, só sobrevivia as virgens e a riqueza. O resto era tudo triturado. As virgens elas sobreviviam por quê? Para ir crescendo mais e mais a população. E se nascesse homem, melhor ainda. Era assim que eles faziam. Está escrito na Bíblia, não é eu que estou falando. Tá? Eles dividiam assim os espólios de guerra. Só sobrevivia virgens e a riqueza. O gado, o que viesse. E distribuía entre as tribos. Isso é o que aconteceu. Tá? Até chegarem às portas de Jerusalém, foi isso que foi acontecendo. Aquele exército, aquela multidão chegando e as tribos pequenas vendo aquilo ali. Se vocês veem em documentários como é que eram feitos os povoados, não tinha defesa nenhuma contra o exército. As grandes cidades ainda construíam algum muro em volta, mas mesmo assim, quando vinha um exército, destruía tudo. O próprio muro de Jerusalém, que era altíssimo, foi destruído por Nabucodonosor, e aí? Então, irmãos, a história, ela faz parte da Bíblia. Você tem que fazer comparação das coisas. E Moisés, ele pega a tribo dele, de Levi, e transforma ela na tribo consagrada por Deus. Ou seja, os levitas, eles não faziam nada além de carregar a tenda da aliança, porque Deus não pediu nada disso, tá? Aí, aquilo, se você observar, arca, tenda, tudo isso ele aprendeu no Egito. Jesus Cristo deixa bem claro: o vosso corpo é que é o templo do Espírito Santo. Deus não habita numa igreja, num templo, não habita nessas coisas não, gente.
Ele não habita em locais feitos pelo homem. Ele habita sim no templo que ele construiu, que é o vosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então não adianta você frequentar a igreja assiduamente e, no entanto, o que habita dentro de você não é o Espírito Santo de Deus. Não é o conhecimento da verdade, tá? Então, Moisés pegou aquele esquema, né? E fez com que a tribo dele fosse a tribo abençoada. Eles não iam para a guerra, tá? Quando eles iam para a guerra era só para levar os utensílios do templo e ficavam lá de longe, né, com os utensílios, se bem que a maioria gostava de uma carnificina, né? Eles gostavam de entrar também no meio da guerra para matar. Mas ele botou a tribo dele em volta da tenda da aliança para proteção. Deus precisava de proteção dos israelitas? Nunca. Tanto é que quem foi que construiu o bezerro de ouro? Arão. O sumo sacerdote Arão constrói o bezerro de ouro e depois que Moisés desce, manda matar todos os idólatras, mata a maioria, mas Arão continua sendo o sumo sacerdote, mesmo sendo ele o camarada que era para poder guiar o povo contra a idolatria. Ele foi lá, ele mesmo construiu o bezerro de ouro. Mas ele era o irmão de Moisés, então continuou sendo sumo sacerdote. É complicado isso, não é? E até hoje as igrejas, elas botam os levitas como sendo as pessoas que Deus escolheu, só que não foi, porque nós vemos que lá no livro de Samuel, em Eli, se encerrou o sacerdote de Levi. Porque o sacerdote de Levi, eles, como o próprio Israel falou, não teria parte com ele e seria espalhado em Israel. Eles não tiveram possessão, não tiveram tribo. E Moisés, por sua vez, obrigou que todas as tribos dessem 10% para a tribo dos levitas. Por quê? Em cada tribo tinha 10% separado para os levitas, onde eles construíam um templo. Se você quisesse sacrificar, se você quisesse fazer leitura dos livros, só podia ser na sinagoga dos levitas, porque só o levita poderia sacrificar por você. Você não poderia sacrificar por conta própria. Se sacrificasse por conta própria, a lei era simples, você morria. Então ele criou um esquema que os levitas iam ser sustentados pelo restante das tribos indeterminadamente, só que Deus tem o seu limite. Quando chegou em Samuel, eliminou isso. E os levitas viraram o quê? Dependente, precisando de auxílio dos outros e vivendo do passado, certo? Mas como Deus não se deixa enganar, né? Então, irmãos, nós vemos que se os irmãos quiserem procurar dentro da Bíblia tudo que eu falei, os irmãos vão encontrar, tá? Vão encontrar. E eu desafio a qualquer um a me mostrar que Jesus Cristo pregou sobre dízimo. Porque quem pregou sobre dízimo foi Moisés. Porque foi uma forma do povo sustentar os sacerdotes, os levitas, e ele ter a fidelidade da sua tribo. Ele se transformou o cabeça da tribo de Levi. E para ele ser o cabeça da tribo de Levi, esse esquema foi formado. De todas as outras tribos, sustentar a tribo de Levi. Chegou a ponto dele escrever aqui na Bíblia, tem o texto, deixa eu ver se eu acho, onde ele fala que os levitas passam a ser os primogênitos. Toda a tribo de Levi não terá. Olha aqui, Deuteronômio
Lá em Deuteronômio 10, a partir do versículo 8, ela fala sobre a vocação da tribo de Levi, que eles não têm parte na herança, nenhuma herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor da sua herança comerão. Eles receberão do povo, dos que sacrificam, entendeu? Aí o povo vai dar as primícias todo para os sacerdotes. As melhores partes do animal que é sacrificado é oferecida para o sacerdote, entendeu? Então eles não trabalhavam a terra porque quando chegava na colheita, uma parte era oferecida para os sacerdotes, para sustento dos sacerdotes durante aquele ano. Os animais sacrificados, as melhores partes, as mais nobres, eram oferecidas para o sacerdote e para aqueles que sacrificavam. Então, cada tribo tinha separado dentro do seu território um local para os levitas, onde eles ofereciam essas coisas aos levitas como se estivesse oferecendo a Deus. Uma ordenança que Moisés deixou. Então, ficou uma coisa muito garantida para Moisés, né? Porque a tribo dele não ia para a guerra, a tribo dele não morria, então a tribo dele permanecia ali firme e forte, protegendo ele. É um esquema muito bom que, se eu não me engano, o Maomé ele só conseguiu êxitos quando a família dele começou a apoiar ele. Infelizmente, religião é desta forma, tá? Aí eu pergunto, Jesus Cristo morreu por quem? Pelo pecador? Por aquele que erra, né? Porque pecado quer dizer errado, tá? Ele morreu por aquele que erra? Ou ele morreu por aquele que é dizimista fiel? Deus precisa do dinheiro? Não. João 4,24 deixa bem claro. Deus, vou ler. Não gosto de falar de mim. Então eu prefiro abrir a Bíblia, né, e ler o que está escrito na Bíblia. João 4, versículo 24. João 4, versículo 24. Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Isso aí foi uma pergunta que a mulher cananeia fez, né? A mulher cananeia perguntou assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Aí Jesus Cristo fala para ela assim: vós adorais o que não sabes, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus Cristo veio dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus sabe de todas as coisas, tá? Jesus Cristo, quando morreu, ele não morreu por aquele que é entendido de tudo. Ele não morreu por aquele que tem títulos. Ele não morreu pelo cara que se autodenomina conhecedor de tudo. Até porque o teólogo é o cara que conhece todo tipo de Deus, porque teologia é estudo de deuses. Não é o estudo, você tem que ser estudante da palavra de Deus, da palavra da Bíblia, para você poder explicar para as pessoas da forma correta. Não é você falar que o povo foi escravo durante 400 anos no Egito, sendo que não é isso que está escrito na Bíblia. E fora outras coisas. Eu não vou delongar
esse vídeo, porque foi dividido em 2 partes e já está muito grande. Mas, para quem gostou, ainda bem que você entendeu. Para quem acha que eu estou errado, examine as escrituras, porque é elas que estão testificando isso. Muito obrigado.